É bom quando podemos declarar que Jesus é nosso e de fato é. E justamente porque Ele é nosso, nós queremos e devemos prestar muita atenção em tudo aquilo que Jesus disse e fez e no que isto representou naquela época e representa para nós hoje. Afinal, isto é que é ser discípulo de Jesus. Ou seja, ver e entender o que Jesus fez e disse no seu contexto, na sua realidade. Depois, poder, tendo entendido, aplicar para a nossa vida e para aquilo que está à nossa volta. E é isto que nós queremos fazer hoje com um dos episódios mais marcantes do ministério de Jesus. Nós não conseguimos entender 100% o que isto representou para o tempo de Jesus, mas foi, sem dúvida nenhuma, um dos episódios mais marcantes, mais significativos do ministério de Cristo. E podemos ver claramente pela palavra de Deus que este episódio selou, marcou de uma forma definitiva que Jesus ia realmente morrer, ser morto pela liderança dos principais sacerdotes da terra. Estou falando, irmãos, sobre o episódio da purificação do templo. E vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Marcos 11. O primeiro Evangelho a ser escrito, o primeiro que nós sabemos que foi colocado de forma, para que toda a igreja pudesse ler a história de Jesus, a primeira biografia, assim podemos dizer. E neste Evangelho, mais rápido em termos de contar os acontecimentos, sem grandes detalhes em termos de pormenor, este episódio é contado no capítulo 11, no seu contexto da entrada de Jesus em Jerusalém, naquela última semana, chamada Semana Santa. E nós nos aproximamos dela e é bom que recordemos este episódio. Diz assim o texto a partir do versículo 15. Marcos, capítulo 11, a partir do verso 15, diz assim: E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada para todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Mantenha a sua Bíblia aberta, irmão. Vou repetir. Nós não conseguimos perceber o que é que isto significou. Até porque muitas vezes não temos uma noção clara em termos de escala do tamanho do templo que existia na época de Jesus. O templo de Salomão, nós sabemos as suas medidas exatas, são-nos dadas no texto bíblico. Já era um templo grande e significativo. O templo de Salomão era marcado essencialmente pela sua riqueza, a beleza dos seus ornamentos. Nós lemos a respeito do templo de Salomão e o que nos impressiona é ouro, ouro, ouro. Tudo era banhado a ouro. Não admira que os babilônios, quando conquistaram Jerusalém, quisessem saquear o templo, porque de lá tiraram muito ouro. Davi levou anos preparando este ouro. Salomão levou mais alguns juntando e ele viveu no auge de Israel. O templo que foi reconstruído, ou a tentativa de reconstrução do templo, na época de Zorobabel, depois do exílio, era um templo modesto, pequeno, pobre. O texto sagrado diz que aqueles que assistiram à reconstrução do templo e que tinham conhecido o templo de Salomão, quando viram aquilo que Zorobabel estava a fazer, choraram. Porque disseram, não, nós conhecemos o templo, não é nada disto. Isto é, com a desculpa da palavra, irmãos, isto é um casebre, não é? Isto é uma barraquinha, comparada com aquilo que tinha sido o templo de Salomão. Mas Herodes, que sabia o quanto o templo representava para o povo de Israel, Herodes, que queria ocupar a posição central para o povo do qual ele não fazia parte, porque ele não era um israelita, ele não era um judeu,
intentou construir um templo que se tornasse uma das maravilhas do mundo antigo. Logo, Herodes tinha a mania das grandezas, tudo o que ele construiu era grande, resolveu fazer um templo grande. O templo de Salomão correspondia, no templo de Herodes, apenas à parte central, que era onde os sacerdotes podiam praticamente adorar. O templo de Salomão tinha esta parte, mas tinha muito mais para o lado de fora, justamente o pátio dos gentios, que era muito grande. Neste pátio caberiam talvez milhares de pessoas presentes. Era um templo preparado para as grandes festas, em que a peregrinação trazia a Jerusalém centenas de milhares de peregrinos. O que Jesus fez, irmãos, não foi simplesmente limpar um hall de entrada de igreja como a nossa. Era algo gigantesco. Havia ali centenas de pessoas reunidas. E isto provocou uma reação enorme, porque toda a vida de Jerusalém e do povo de Israel girava em torno daquilo que se passava no templo. O texto nos diz que Jesus, ao entrar no templo, expulsou todos os que vendiam e compravam. Os historiadores nos dizem, irmãos, que haveria dezenas de locais de venda de animais, de troca de dinheiro, e tudo isto concentrado ali no pátio exterior, próximo a onde estavam os gasofiláceos, onde as ofertas eram colocadas. Era um espaço muito grande. O estrago, entre aspas, que Jesus fez não foi pequeno, irmãos, foi muito significativo e abalou com as estruturas da cidade. Não se falava de outra coisa naqueles dias. Todas as pessoas mencionavam a mesma coisa. O que isto significava? O que queria dizer Jesus purificar o templo? O que tinha significado a atitude que Jesus tomou nesta ocasião? E eu quero compartilhar com os irmãos, sem entrar em grandes pormenores que o nosso tempo não permite, mas eu quero compartilhar com os irmãos de forma breve 5 razões principais, 5 significados principais daquilo que Jesus fez nesta ocasião. O primeiro deles é o mais óbvio de todos, era a reforma da instituição. A instituição tinha sido ali colocada com um propósito muito claro. O templo servia para a adoração. O templo servia para o louvor a Deus. O templo servia para um tempo de oração e de aproximação do Altíssimo. E, no entretanto, ele tinha-se transformado num local de grande barulho, de grande confusão. Os irmãos podem imaginar as pessoas tentando adorar, enquanto ali ao lado havia animais, não é? Ovelhas, cabras, pombas, vários outros animais, onde havia gente a trocar dinheiro de um lado para o outro, anunciando provavelmente os seus produtos. O pátio dos gentios no tempo de Jesus, ali em Jerusalém, no seu templo, era muito mais parecido com um bazar oriental, como nós o conhecemos em algumas cidades que alguns de nós visitamos, do que propriamente um local de adoração. Era quase impossível as pessoas ali terem capacidade de se concentrarem ou pensarem naquilo que estavam a fazer. Vamos lembrar, irmãos, que este era o único lugar onde os gentios podiam entrar. Dali para a frente havia umas escadas e havia um pórtico, e ali só podiam entrar os israelitas. Era o pátio de Israel, homens ou mulheres, acima de 12 anos. E depois, mais para a frente, então havia o pátio onde só entravam os homens. E por fim, só os membros da tribo de Levi, levitas e sacerdotes. Era neste pátio exterior, que devia servir de exemplo e testemunho para os estrangeiros que ali chegavam, que a confusão existia. Mas certamente a balbúrdia era tão grande que passava para os outros locais. Quando os sacerdotes entregavam os seus sacrifícios 2 vezes por dia, uma pela manhã, outra pela tarde, e traziam então o incenso que tinha sido entregado ao Senhor no santuário para o lado de fora, para abençoar a multidão, ali estava a balbúrdia e a confusão. Certamente que uma das coisas mais óbvias, mas muitas vezes é a única que nós percebemos neste episódio, é que Jesus fez a purificação do templo para mostrar o quanto a instituição tinha se desviado do seu propósito principal. O templo estava ali como um local onde a presença do Senhor se revelava de forma especial. O templo estava ali como um local onde a bênção de Deus ficava, mas era um local de testemunho, era um local de oração. E aquilo que tinha sido feito dele era tudo
menos aproveitar o seu propósito. A segunda razão ou o segundo significado da purificação, irmãos, tinha a ver com aqueles que estavam à frente da instituição. Evidentemente que aquilo que Jesus fez foi um julgamento dos que eram responsáveis principais pelo que estava a acontecer. Nós sabemos, lendo os historiadores da época, que o que acontecia era que os sacerdotes faziam muito dinheiro à volta de todo o tempo de adoração e tudo aquilo que se passava no Templo de Jerusalém. Eu não sei se... Acredito que alguns irmãos aqui já foram a locais de culto famosos. Acredito que alguns aqui já terão se deslocado, por exemplo, ao próprio Vaticano, por exemplo. E quando chegam ali, percebem que assim que saímos da Praça de São Pedro, há um comércio gigantesco aqui à volta. Muito dinheiro é feito para que as pessoas possam ali aproveitar e comprar alguma coisa. Afinal, não se vai ali sem levar uma recordação para casa. E aqui no Templo de Jerusalém, tudo tinha sido aproveitado para ganhar dinheiro. As pessoas traziam as suas próprias ovelhas para o sacrifício, mas quem avaliava as ovelhas eram os sacerdotes. E quando alguém trazia a sua ovelhinha para o sacerdote olhar, o sacerdote sempre encontrava uma falha. Esta ovelha, olha, desculpe lá, quer dizer, se você quiser muito, a gente até pode fazer o sacrifício com ela, mas ela não cumpre, não vai dar. E agora o que é que eu faço? Não tenho outra ovelha. Não há problema, nós temos aqui ovelhas, olha, em Salto, está especial, né? 10% mais barato, aproveita a oportunidade. E de quem eram essas ovelhas? Eram dos sacerdotes, irmãos. Eram os rebanhos dos sacerdotes que eram preparados para serem ali colocados à venda. E os judeus que vinham de longe, faziam peregrinações, certamente não podiam vir trazendo uma ovelha da Grécia, não é? Não podiam vir carregando uma ovelha do Egito ou da Mesopotâmia para até chegar a Jerusalém. Chegava ali, tinha que comprar o animal para ser sacrificado. E assim, todos os outros eram necessários. Onde foi que José e Maria encontraram aquelas rolas, aquelas pombinhas que foram apresentadas como dizia a lei na altura em que Jesus foi levado ao templo? Foram compradas ali, irmãos. E certamente era uma forma de ganhar dinheiro. Depois, outra coisa, irmãos, é que o único dinheiro aceito para adquirir qualquer coisa no Templo de Jerusalém era o dinheiro do próprio templo. O dinheiro que as pessoas traziam não valia, elas tinham que trocar. E para fazer o câmbio, claro, aqueles cambistas que ali estavam do lado de fora da parte principal do templo faziam o câmbio que lhes apetecia. As pessoas tinham que adquirir o dinheiro local e desta forma ganhava-se muito dinheiro. É por causa disso que o Senhor Jesus disse que aquele local, em vez de ser um local de oração, tinha-se transformado num covil de ladrões. As pessoas estavam ali para se aproveitar das oportunidades que a fé ou a religião trazia àqueles corações. Mas há um terceiro significado. Eu disse aos irmãos que eram 5. A partir daqui, já são significados que nós muitas vezes não pensamos neles. Mas é necessário que nós também olhemos para isto e façamos reflexão. Uma das razões pelas quais o Senhor Jesus purificou o templo, pela qual Ele derrubou as mesas dos cambistas e mostrou a falha da instituição, é porque Ele queria que as pessoas entendessem que a comunhão com Deus era possível em outros contextos e não somente naquele. Jesus estava trazendo algo fundamental para o entendimento do seu povo naquele tempo. O povo de Israel achava que por ser o povo escolhido e por ter o templo em Jerusalém, era privilegiado. E Jesus estava tentando dizer a eles, o reino de Deus chegou. Mas o reino de Deus é algo vivo, que faz diferença nos corações, nas vidas, aonde nós estamos, e não necessariamente num único local de culto. Jesus queria que o povo entendesse que a sua ligação tão estreita, a sua ideia tão fechada, de que a adoração só acontecia ali no templo e que só ali de alguma maneira eles podiam receber a bênção, não correspondia à verdade. Ao fazer a purificação e ao tirar todas aquelas coisas, de alguma maneira desautorizando o que se passava no templo, Jesus dizia às pessoas, entendam que a comunhão com Deus não está limitada a este local. É muito mais importante que nós tenhamos a comunhão com o Senhor num local onde nós conseguimos realmente estar em comunhão com Ele, do que aqui, que vocês acham institucionalmente que o acontece, mas em que não é possível, porque isto é um lugar de confusão, é um covil de ladrões. Afinal de contas,
O Senhor Jesus estava procurando dizer ao seu povo que a glória de Deus não se manifestava mais naquele local, mas podia se manifestar nas suas vidas. O profeta Ezequiel tinha descrito de uma forma contundente a visão que ele teve de quando a glória de Deus saiu do templo em Jerusalém. Se os irmãos nunca leram Ezequiel, leiam. É um profeta por vezes difícil, mas com textos profundos. E ele descreve como a glória que estava sobre o templo levantou-se e foi embora. A glória tinha-se manifestado. Quando o Senhor mandou construir um tabernáculo lá no deserto, o tabernáculo foi feito e quando ele foi inaugurado, a glória do Senhor desceu. E diz que desceu de uma forma tão forte que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Caíram, fugiram. Só lá ficou Moisés dentro da nuvem, porque ele já estava acostumado a se aproximar da glória do Senhor. A mesma coisa aconteceu quando o templo foi inaugurado. Os irmãos já leram? Quando Salomão estava a orar e quando ele termina a sua oração, a glória do Senhor desceu sobre o templo e daquela maneira ficou claro que Deus estava ali para abençoar. Mas Ezequiel tinha visto quando a glória levantou e foi embora e ela nunca mais voltou. E isto era uma das coisas que Jesus estava lembrando ao seu povo quando ele fez aquela purificação. Porque a quarta razão e o quarto significado daquilo que Jesus fez no templo de Jerusalém foi uma parábola sobre a destruição de Jerusalém. Nós lembramos que quando Jesus se aproxima da cidade, ele olha para a cidade e ele diz o quê, irmãos? Ah, Jerusalém, Jerusalém, matas os profetas. Eu queria, o quê? Eu queria te juntar. Como? A galinha coloca os seus pintinhos ali debaixo. Irmãos, sabem quando é que a galinha faz isto? Quando há perigo, que o nosso perito na matéria, o irmão Nené, foi lá não é o dedo na ferida, o dedo no lugar certo. A galinha só faz isso quando há perigo, irmãos. Há, por exemplo, episódios que são narrados por muitas pessoas, que se houver um incêndio, a galinha junta os pintainhos debaixo do seu corpo. Ela morre, esturricada. Mas quando acaba o incêndio, não é? Quando o fogo vai embora e a galinha está morta, debaixo dela saem os seus pintinhos que estão vivos. Meus irmãos, estava para chegar o julgamento. Jesus sabia porque ele previu e ele disse, ele declarou que em breve Jerusalém ia cair. Porque o coração daquele povo era um coração duro, tinha se tornado rebelde para com Deus e queria, através da força das armas, impor a Deus uma agenda que Deus não tinha. E Jesus tentou avisar o seu povo, ele tentou preparar os corações, mas as pessoas não quiseram ouvir o que ele tinha para dizer. E é por isso que Jesus disse, se vocês tivessem me ouvido, eu teria feito com vocês o que a galinha faz. Na hora do perigo, na hora da crise, na hora do incêndio, eu ia proteger-vos. Vocês iam ser guardados por mim. E isto vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. Com quem? Com a Igreja de Jesus. Às vezes nós olhamos para a história de Atos e quando chega o capítulo 8 nós ficamos zangados e dizemos assim, mas Deus permitiu a perseguição e a igreja foi espalhada por todo o lado, saíram todos de Jerusalém. A igreja era tão grande, por que é que não podia ter ficado ali, irmãos? Os nossos irmãos em Cristo, que eram a igreja de Jerusalém primitiva, sobreviveram à destruição e à miséria que Jerusalém passou. Já não estavam mais lá. Nós achamos que a perseguição para eles foi má, mas eles foram guardados pelo Senhor, porque através da perseguição eles espalharam-se pelo mundo. E quando a cidade de Jerusalém foi destruída, irmãos, já o cristianismo estava longe. Já tinha passado as fronteiras do império, já tinha chegado a todos os cantos. Mas naquele dia, ao fazer o que fez, Jesus estava dizendo àquelas pessoas, a destruição vai chegar. Assim como eu derrubei aqui as mesas, assim como eu espalhei aquilo que está aqui, em breve isto vai acontecer. Mas vocês não estão preparados, porque continuam sem entender a mensagem do vosso Messias. A quinta razão, irmãos, o quinto significado, talvez aquele que seja mais marcante e significante para nós, tinha a ver com o fato de, ao fazer o que Jesus fez, ele se declarar como o Messias, com a autoridade que Deus tinha dado. Façam as contas, prestem atenção.
na sequência das coisas. Se Jesus derruba as mesas, se não há cambistas, se não há possibilidade de trocar o dinheiro, se não é possível comprar animais para fazer o sacrifício, não há sacrifício. Sem animais, não há sacrifício. Sem sacrifício, não havia culto. Porque o culto dos judeus, que tinha sido dado por Deus, era centrado no sacrifício de animais. Se não há animais e não há sacrifício, não há culto. Se não há culto, para que é que servia o templo? Não servia para nada. Os irmãos entendem porque é que os escribas e os principais dos sacerdotes ficaram furiosos? A vida deles era o templo. E Jesus estava dizendo, o templo passou a ser desnecessário. Estou eu aqui. E Jesus declarou-se, eu sou maior do que o templo. E vocês vão tentar destruir este templo. E vão. Mas ao fim de 3 dias, ele vai estar levantado novamente. E as pessoas não entenderam. Achavam que Jesus estava falando sobre paredes. Hoje, imagina. Então, homem, isto levou décadas a construir, ainda não está pronto e tu dizes que em 3 dias pões de pé. Então, tu tens aí uma equipe de trabalhadores muito boa. Não era isso que Jesus estava falando, irmãos. Ele estava falando sobre a sua ressurreição. Ele estava dizendo, vocês vão destruir o templo, mas em 3 dias ele vai estar de pé novamente. Porque Jesus era o templo. Não mais um local, mas uma pessoa. Não mais um único espaço físico onde as pessoas podiam ir para encontrar a Deus, mas alguém que anda conosco e que nos acompanha em todos os lugares. Irmãos, aquilo que Ezequiel viu foi a glória saindo do templo e a glória foi embora. Irmãos, sabem quando foi que ela voltou? Os israelitas continuam à espera de que ela volte um dia para aquele templo que eles nem têm. A glória voltou, irmãos. 50 dias depois, quando a igreja estava reunida, não no templo, mas num quarto comum, e ali manifestou-se o poder do Espírito Santo e abalou a casa e deu a cada um dos crentes uma chama de fogo, a presença do Espírito Santo, o dom de línguas, e ali ficou manifestada a glória do Senhor. Aquela que Ezequiel viu sair, não voltou da maneira que eles esperavam, mas voltou da maneira que Deus queria dar. E isto foi possível por causa daquilo que Jesus fez por nós. Nós podemos ver o complemento daquilo que Jesus fez quando Ele purificou o templo nos atos seguintes. Quando Ele instituiu a ceia, Jesus estava mostrando, não é? A alternativa ao sacrifício que era feito lá no templo. E Ele disse, vocês podem fazer isso em qualquer lugar. Lembrem-se, é só que quando o fizeram, façam em memória de mim. E logo no dia seguinte, sexta-feira, quando Jesus morre na cruz, assim que Ele entrega o seu Espírito ao Senhor, o que é que acontece, irmãos? O véu do templo se rasga. Os irmãos estão a ver como as coisas estão encadeadas? E Jesus está mostrando ao seu povo que estava tão agarrado a uma coisa material que era muito mais do que isto. Que Ele vinha para estabelecer uma nova nação, um novo povo, um novo Israel, que somos nós, os filhos de Deus, que aceitamos que Jesus era o Salvador, o Messias, e que com Ele iniciamos um novo relacionamento com Deus. Estes 5 significados fazem parte daquilo que Jesus fez naquele dia. Vamos lembrar o que eles representam para nós, irmãos. Temos que sempre rogar ao Senhor que nos ajude a entender se, como igreja e instituição, estamos a cumprir o propósito para o qual nós fomos estabelecidos. Nós não fomos criados para ser um clube, irmãos. Nós não fomos criados para ser um local em que nós estamos todos muito felizes por estarmos juntos. Fomos criados com o propósito de acolher aqueles que são do Senhor e alcançar os que ainda não são. Nós fomos chamados para ser luz, para ser sal, para brilhar, para alcançar. O povo de Israel tinha sido criado para isto, mas perdeu a sua visão. E fechou-se no seu templo. Que o Senhor não nos permita cair no mesmo erro. É bom, irmãos, que olhemos para o julgamento que Jesus fez da liderança. E todos aqueles de nós que temos recebido de Deus a responsabilidade de estar à frente de qualquer ministério, termos a coragem de olhar para o Senhor e buscar em Deus, Senhor, que eu não me desvie daquilo que é o teu propósito. E o julgamento que Jesus fez naquele dia continua sendo válido para todos os líderes religiosos que se dizem cristãos e seguidores de Jesus e que estão usando isto para ganhar e colocar no seu bolso
os recursos que pertencem à Igreja do Senhor. Digno é o obreiro do seu salário, diz a palavra de Deus. Mas nós não podemos nunca permitir que a posição que o Senhor nos dá de autoridade na Igreja sirva para nós ganharmos alguma coisa financeira. Olhando para este texto, irmãos, nós temos que reconhecer e lembrar que a comunhão com Deus é possível em qualquer lugar. É bom que o irmão esteja aqui. É bom que estejamos juntos em comunhão. É necessário que, como igreja, nós nos juntemos. Mas quando subir aquelas escadas e passar para a rua, não se esqueça que o Senhor vai consigo. Eu espero que não o deixe na entrada do seu prédio, não é? Ou no estacionamento dentro do seu carro. Eu espero que Ele esteja na sua casa. Eu espero que Ele vá amanhã consigo para o trabalho, para a faculdade, para a escola, porque Ele quer estar connosco em qualquer lugar. Não está mais limitado a um local físico. É bom lembrarmos, irmãos, quando olhamos para este texto, que o julgamento que veio para este povo, julgamento duro, porque eles não quiseram se submeter ao Senhor, faz-nos lembrar que o julgamento do Senhor continua aí. Ele pede contas. Ele tem misericórdia e tem paciência. Louvado seja o seu nome. Mas nós temos que nos preparar para prestar contas ao Senhor do que Ele nos dá. Mas que bom, irmãos, é nos lembrarmos, quando olhamos para este texto, que Jesus é o nosso templo vivo. É nele que nós temos restabelecida a nossa comunhão com o Senhor. Que a glória do Senhor que um dia Ezequiel viu sair do templo de Jerusalém, desce nas nossas vidas. Oh, irmãos, isto é uma bênção tão grande que nem dá para perceber, não é? A glória do Senhor, a glória da presença do Espírito Santo de Deus, aquela que o povo queria ver e procurava o templo para ver e já não estava ali, foi-nos dada a nós. Nós podemos orar e nós podemos cantar e nós podemos clamar: vem Espírito do Senhor e toma conta da minha vida, faz a tua glória refletida em mim, que eu possa realmente, como espelho, mostrar aos outros aquilo que tu representas. Olhamos para este texto, irmãos, talvez com outros olhos, e vamos pedir ao Senhor que nos ajude a compreender tudo o que Ele significa, tudo o que Jesus quis transmitir quando fez o que fez, e que isto possa ser válido para as nossas vidas, com a bênção e a alegria maior do que isto representa para nós em termos de comunhão. E que isto se reflita, é claro, como sempre, nas nossas vidas práticas.